Olá, amigos do iAgro, um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Alexandre Silvio, eu sou professor de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as enchentes que ocorreram aqui na região do Vale do Rio Doce e também em outras regiões de Minas Gerais. É claro que causam uma série de transtornos as enchentes, tá, com relação ao sistema urbano, né, ao sistema viário, as estradas de ferro, represas, né? Então, de alguma forma, as chuvas mais intensas, né, acima de uma média histórica e também acima da capacidade que os solos têm de absorver, de reter e armazenar essa água, isso traz uma série de transtornos, como nós temos acompanhado, né? Principalmente quando os rios eles saem de sua calha normal, a sua calha em que ele flui com uma frequência, com uma periodicidade maior, e aí atinge zonas urbanas, causando alagamentos, perdas de móveis, imóveis e até vidas, né, em alguns casos. Mas no meio rural, né, essas enchentes ou essas ocupações de margens, elas são naturais, né? O histórico do rio, né? Muitas vezes as pessoas, as cidades, né? Os meios urbanos, eles colonizam a margem desses rios, né? Considerando o leito com maior periodicidade de frequência, ou seja, aquele leito em que o rio permanece por mais tempo ao longo do ano, ou até mesmo ao longo dos anos. Tá? É muito comum o rio manter essa sua periodicidade de vazão, né, ocupando determinada margem do leito. Só que com essas chuvas excessivas, e digamos, quando nós falamos chuvas excessivas, não significa uma novidade, porque a frequência, nós falamos muito de chuva média, né? Índices pluviométricos mensais médios. Então, uma reportagem é muito comum falar acima da média, abaixo da média. Então, não existe uma regularidade dentro desse processo. Tá? E pode ocorrer essas chuvas mais intensas acima da média. Isso não é nada anormal, considerando os movimentos de massa de ar, considerando a região em que o estado de Minas Gerais está inserido. E aí, quando essas chuvas excessivas dentro de uma bacia, como aconteceu, por exemplo, aqui na bacia hidrográfica do Rio Doce, na região das cabeceiras, elas ocorrem muito além, né, do que a média histórica que nós nos baseamos dentro de uma discussão, acontece isso. O rio ele tende a sair da sua calha, sair do seu leito tradicional e ocupar uma margem que, na prática, não deveria ter sido ocupada pelo homem. Tá? Então, nós temos alguns registros, por exemplo, aqui na região de Governador Valadares, nós temos identificação de seixo, que são aquelas pedras roladas comuns em rios, a quase 1 quilômetro de distância do leito convencional do Rio Doce. Tá? Então, isso indica o quê? Que o rio já passou naquele trecho há algumas centenas ou até milhares de anos atrás. Tá? Então, o rio ele não possui uma calha fixa, ele possui uma calha que é variável em função do período chuvoso na bacia. Né? Então, tem toda essa análise setorial da bacia. E aí o que ocorre? Né? Como o homem ocupou essa margem do rio e, claro, não de uma forma periódica, né? De uma forma bem esporádica, esse rio ocupa essa margem, automaticamente irá invadir as casas, os imóveis, né? Patrimônio comercial, tudo que foi construído naquela região será de alguma forma afetado. Né? Pode demorar 1 ano, 2, 5, 10, uma periodicidade maior, menor, mas vai chegar um momento em que aquilo irá acontecer. Então, o próprio Código Florestal, ele prevê
essa não ocupação, né, a mata ciliar, um trecho de área de preservação permanente, que não deve ser ocupada, muito também por conta dessa oscilação que ocorre no leito dos rios. Mas é claro que quando uma cidade já está estabilizada, dificilmente nós conseguimos retirar aquelas pessoas daquela área, daquela região. Então, o que passa a funcionar é um sistema de alerta. Tá? Então, a prefeitura ela acaba sendo responsável por alertar aquela população ribeirinha, informando a respeito da elevação do nível do rio através do monitoramento da bacia. Então, algumas regiões em que você tem esse risco, né, de ocupação de zonas urbanas, de imóveis, tá? É muito importante que a Defesa Civil esteja em parceria com os órgãos que fazem as análises climatológicas na região, como o Instituto Nacional de Meteorologia ou a CPRM, e aí, com essa informação, possa-se fazer uma previsão a respeito da possibilidade de enchente e do grau dessa enchente, ok? Então, infelizmente, né, nós já temos um histórico de ocupação de áreas que são áreas, infelizmente, que não deveriam estar ocupadas, mas que estão ocupadas. Então, os moradores dessas regiões devem estar sempre prevenidos com relação à possibilidade de enchentes, ok? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!